Então, boa tarde a todos. Desculpa o atraso aí, estava resolvendo uma coisa importantíssima. Eu já falei aqui antes, então vocês devem saber, já que eu costumo usar o celular, né, para me passar a pregação, não é porque eu estou mexendo no WhatsApp enquanto eu estou falando, não. É porque é mais fácil de montar por aqui, né? Então, o Caio tinha falado para a gente usar esse dia de hoje para falar sobre a quaresma, né? Estou sendo aqui parecendo uma aulinha, né? Sensação boa, né? Só vira aqui pro fone ficar mais. Ah, tá. Só para eu ficar mais. Essas novas tecnologias. Então para a gente falar sobre a quaresma, né? Como viver bem a quaresma, né? Aproveitar esse tempo. E sempre que falo de quaresma, assim, a primeira coisa que vem na minha cabeça é que vai surgir uma piadinha mais próxima ali da Semana Santa, que ou alguns católicos que gostam de fazer zoeira, ou então gente de outra religião, né, que vai falar: eu queria que o mundo acabasse no sábado, aleluia, né? Porque o católico só faz penitência na quaresma e fica esperando a Páscoa chegar para poder descontar a penitência que fez a quaresma toda, né? Então quando a gente aí vai e coloca lá uma foto de alguém que estava sem comer carne, sem tomar refrigerante, né? Então ficou os 40 dias fazendo a penitência e o resto do ano não vai fazer mais nada, né? Mas aí quando chega na Páscoa, come churrasco, cerveja, refrigerante, coca para valer os 40 dias, né? E fica parecendo um sapo depois, né? Então, eu não estou com o Facebook mais, mas todo ano surge essa piadinha assim lá mais perto. Depois eu vou até reativar meu Facebook quando estiver mais perto para mim poder ver se vai surgir, né? Desafio lançado, né? Então é isso daí, a primeira coisa que vem, né? Então, quando a gente fala de quaresma, a primeira coisa que a gente pensa é penitência, né? Por exemplo, geralmente tem alguém que faz a penitência que eu falei do refrigerante, do doce, né, do chocolate, de carne, né? Fica os 40 dias sem comer carne, né? E aí depois os outros 320 dias do ano fica de boa, né? E aí tá tranquilo, né? Tá fora da quaresma. Mas, na verdade, o sentido não é esse, né? O sentido principal é um chamado de conversão. Então, a conversão ela não acaba na Páscoa, né? Até porque, não sei se todo mundo sabe assim, né? Mas a quaresma ela não acaba na Páscoa, né? Ela acaba na quinta-feira, né? Aí a gente aqui estende um pouquinho, né? Para celebrar bem, né? Mas na quinta-feira já acaba a quaresma, né? Que é com a quinta-feira santa, né? A missa da instituição da Eucaristia, né? Então ali já acabou a quaresma. Tanto que já destampa as imagens, né? Aliás, estampa na sexta, né? Que é a sexta-feira da paixão, né? Mas o padre já não usa o roxo mais, né? Na quinta-feira. Quem vai na missa da quinta-feira à noite, que é a missa do lava-pés, já não está usando o roxo, que é a cor da quaresma, né? A cor litúrgica. Então, a penitência da quaresma, ela não deve ficar só na quaresma e também não deve ser uma coisa que vá nos matar, né? Eu sempre costumo brincar de uma história que teve no ano passado, né? Eu tenho um amigo que ele é seminarista e ele é um seminarista muito bom, sabe? Porque ele não é aquele cara muito clerical, assim, né? Quando a gente saía, ele nem era... Geralmente o seminarista, a gente fica pensando que é aquele menino bobinho, né? Que tem cara de bobo, que usa um óculos fundo e que não faz nada da vida. A gente pensa que ele nunca vai arrumar namorado, por isso ele vira seminarista, né? E eu odeio essa imagem, né? Tanto que a pessoa tenta pintar um beatão ali, que é o que vai ser o padre, né? E às vezes associa a imagem do santo com o beatão, né? Então a gente pensa que o santo é só aquele que é o mais beatão, né? Hoje de manhã o padre François estava falando disso numa reunião que a gente estava, né? E eu gosto quando alguém fala disso, né? Porque a gente pensa que uma pessoa comum não pode ser santo, né? O santo é o beatão, assim, usa o vestidão, assim, o cara que usa aquela cruzona maior que a do bispo, assim, no peito, né? A reunião era de consagração, né? Então o padre François usou o exemplo daquelas correntes, as cadeias, né? Dos escravos de Nossa Senhora, né? Então usa aquela cadeia, assim, que o braço até pesa, assim, né? Mais aquele Nokia 5125, né? Que a gente usava antigamente na cintura por baixo da camisa, né? Então, essas imagens, assim, elas são um pouco ruins, né? E aí na quaresma do ano passado, o Neiva, né? Esse amigo meu, entreguei o nome, hein? Tá bom, né? Ninguém vai lembrar mais. Então a gente estava na casa de um colega nosso, né? E era quinta-feira, né? E aí quinta-feira santa, né? Foi depois da missa do lava-pés, a gente foi pra lá. Foi depois da missa do lava-pés. A missa foi 8 horas, então a gente foi pra lá umas 10. E era quase sexta-feira da paixão, né? Então a gente já estava naquele clima ali, assim, de sexta-feira da paixão, né? Só porque a gente chegou lá e eu, Neiva, e a gente queria jantar, e como era só homem, assim, né, a gente não ia conseguir fazer uma comida gostosa, vamos pedir uma pizza, né? Aí alguém falou, não, mas hoje não pode comer carne, né? O Neiva, não, pode, ainda não é meia-noite, não, né? E então não ficou escandalizado, né? Assim, nossa, o Neiva falando que pode comer carne, né? Aí um outro amigo nosso falou, não, eu tô a quaresma toda sem comer carne. Ele falou, nossa, mas a quaresma toda? Ele nem um dia, nem domingo, nada. Ele, não, todo dia sem comer. Ele falou, caramba, velho, pra que isso, né? Você vai ficar o resto do ano sem comer carne? Não, é só na quaresma. Ele, compensava mais você dividir aí, né? Em vez de seus 40 dias, por que você não ficou toda sexta-feira do ano sem comer carne, então, né?
Ia ser uma penitência contínua, né? Ele, não, na quaresma. Então hoje você pode comer, então, vamos pedir a pizza aqui, porque você vai ter que pedir pizza de queijo, né? E o Neiva ficou lá naquele negócio. Falei, foi uma lição para mim, né? Tanto que eu tô aqui contando hoje, né? Não interessa o que eu entendi e foi exatamente o que ele quis dizer, né? Não adianta a gente ter essa cabeça, assim, de um beatão mesmo, né? Que vai ficar os 40 dias fazendo penitências, né? Querendo ficar igual Jesus, né? Que ficou só por pão e água, porque a gente não vai conseguir. E a gente não vai aproveitar a quaresma também se a gente querer fazer grandes penitências na quaresma, porque grandes penitências a gente não vai conseguir levar para a vida toda. É mais uma coisa que os meninos que estavam na reunião hoje de manhã, né? Os 4, né? E eu, né? A Karine também, então somos 6, né? Dos que estavam lá hoje de manhã na reunião com o Padre François, ele estava falando, né, que a vida de oração ela tem que ter práticas pequenas, mas constantes, né? Não precisa ser grandes práticas esporádicas, né? Eu faço uma penitência hoje, aí depois em outubro eu faço outra. Aí depois em julho eu faço outra. E aí o resto do ano vai passando, né? Não, eu vou rezar hoje um rosário, né? Mas o resto do mês eu não rezo nem uma Ave Maria mais, né? Não faz tanto sentido, né? Seria melhor que eu rezasse uma dezena do terço por dia, né? Então a quaresma está aí por isso, para que a gente saiba viver esse período. Vai ser mais ou menos por aqui que a gente vai seguir até o final. Então, primeiro vamos falar do o que é a quaresma, né? A quaresma, se ninguém dormir hoje vai ser um desafio, hein? Esse tema de quaresma, eu só tive um tema pior que este de quaresma até hoje, assim, e ninguém dormiu, não, era advento, ninguém nem sabe o que é advento, né? Mas soltaram essa na minha mão uma vez. Fala sobre o advento lá, né? Falei, beleza, né? Advento. Cheguei lá, ninguém nem sabia o que é. Falei, vamos falar sobre o tempo do advento, né? Quaresma, a gente pelo menos sabe que tem a quarta-feira de cinzas, depois vai ter a Páscoa, né? Agora o advento, ninguém lembra que é antes do Natal, né? Eu falei, é o tempo que a gente usa roxo na igreja, né? Além da quaresma, tá bom. Então vamos ver, né? A quaresma, né, é o período dos 40 dias, né? Isso é a coisa que a gente tem na catequese, né? Mas como chama catequizando, vamos recordar, né? São os 40 dias que preparam a Páscoa, né? Os 40 dias antes da Páscoa. A Páscoa é a maior festa que a gente tem, né? Maior do que o Natal? Maior do que o Natal, porque nascer todo mundo nasce, né? Mas ressuscitar foi só Jesus, né? Então é a maior das festas. E por isso que a gente faz essa preparação de 40 dias antes da Páscoa, né? Antes do Natal também são 40 dias. Mas você pode perceber que a igreja sempre foca muito no período de conversão, advento e quaresma, mas principalmente a quaresma. É quando a CNBB lança, né, a campanha da fraternidade, né? E tem muitas paróquias que não conseguem focar muito nas duas coisas, né? Porque quaresma e campanha da fraternidade, né? E tem uma paróquia que foca mais na campanha da fraternidade, que é para mostrar as obras, né? Se é período de conversão, é período de ter mais obras de boas, né? De caridade. Então é por isso que tem a campanha da fraternidade, né? Mas de tão importante que é, a gente tem mais de uma opção do que seguir, né? Se a igreja vai fazer uma preparação ali de conversão interior, mas tem também a parte exterior, né? Que entra a campanha da fraternidade que a CNBB faz. E a quaresma, então, é esse período de preparação, né? Aqui tem um trecho, né, do catecismo, que é o ponto 540, né? Ele fala, todos os anos, pelos 40 dias da grande quaresma, a igreja une-se ao mistério de Jesus no deserto. Isso está no catecismo número 540. Então, Jesus, por 40 dias, ele foi pro exército, ó, boa, hein? Foi pro deserto, né? Pro exército, estava quase aqui já, né? Estava na vila do sargento já. Estou no clima. Então, Jesus ele foi pro deserto para ele poder se preparar para a sua vida pública, né? Jesus ele não precisaria disso, ele era Deus. Ele não precisaria também de ser batizado, ele não precisava de nada, né? Não precisa nem de nós, nem de mim tá falando que ele não precisaria. Mas é bom, né? Ele não que é bom, né? Não é nada, mas para mim isso é bom. Para Deus não é bom, porque eu sou ruim, né? Seria bom se fosse o Papa Francisco falando aqui, né? Se fosse João Paulo II falando que aí seria bom, né? Mas Deus, é por isso que ele escolhe os pequenos, né? Por isso que ele escolhe os desgraçados para falar, né? Para mostrar que a graça é dele e não é nossa, né? Então se alguma coisa foi de proveito foi Deus, não foi eu, né? Então é por isso que Jesus ele vem fazer coisas que a gente faz, né? Jesus, falando um pouco da vida de Cristo, né? Ele viveu aproximadamente 33 anos, né? Que é o que a gente acredita. E pelas datas no Evangelho, aproximadamente 3 anos foi o que ele viveu de vida pública, né? Dos milagres que ocupou praticamente todo o Evangelho. E nos outros 30 anos, ele viveu o que a gente chama de vida oculta de Jesus, né? Como se ele estivesse se escondendo, né? Vida oculta, né? Ninguém nunca pensou de mudar o nome para a vida privada, né? Já que ia soar bem, né? Pensar Jesus, né? O Deus ficou oculto, né? Não, ele não estava oculto, ele estava lá, né? Se alguém procurasse Jesus, não, Jesus sai, não, ele está oculto ali, ó. Jesus está aí, ele está lá dentro, está trabalhando, né? Então, com 0 anos, com 1, com 2 e com 29 mais ou menos, com 30, ele estava lá na sua vida privada. E o que Jesus estava fazendo nesse tempo, né?
foi mais ou menos o que ele foi fazer nos 40 dias, né? Coisa que ele não precisava, mas que ele quis fazer por nós. Nesses 30 anos de vida privada de Cristo, né? Vou falar assim agora, né? Esses 30 anos de vida privada de Jesus, ele tratou de fazer as mesmas coisas que a gente faz sempre. Ele foi santificar o dia a dia comum, a vida em família, a vida com Nossa Senhora, o trabalho principalmente. Ele tratou de santificar muito o trabalho. Trabalhou com São José lá, né, na marcenaria de São José. Né? Não é tão marcenaria se a gente for pegar para estudar, porque lá em Jerusalém não tem tanta madeira, né? Tem mais pedra, né? Podia ser uma pedraria, né? Tá bom, né? A marcenaria de São José, né? Então ele foi fazer lá os móveis, né? Foi fazer mesa, foi fazer cadeira, foi fazer o seu trabalho, né? Jesus ele foi fazer isso para santificar cada etapa da vida humana, né? Porque se a gente fosse olhar para a vida de Cristo depois, né? Vamos supor que Jesus ele não nasceu de Maria, né? Ele chegou aqui com 30 anos já, né? Ele já chegou e já foi pro jogo, né? Ele já chegou, já começou a fazer milagre daqui, milagre dali. Então a gente ia chegar na nossa vida e ia pensar, pô, deu ruim, né? Eu tenho 23 anos, né? Eu já tenho 23 anos, nunca fiz milagre, nunca fiz nada, eu nunca vou ser santo, né? Se Jesus ele veio aqui, só chegou, fez uns milagres e foi embora. Se eu não fizer nenhum milagre, quer dizer que eu estou errado, né? Mas na verdade Jesus, o extraordinário da vida dele foi só 3 anos, né? Foi uma porcentagem pequeniníssima da vida de Cristo. Os outros 30 anos ele fez o mesmo que nós, né? Passou despercebido. Já pensou, Deus estava no meio do mundo por 30 anos e pouquíssimas pessoas tinham encontrado com ele, né? Herodes tentou matar ele quando tinha mais ou menos 2 anos. No templo lá, Simeão e a profetisa Ana, né? Eles reconheceram Jesus, né? Que é a apresentação no templo, né? Que a gente contempla nos mistérios gozosos, o quarto, né? E depois, com 12 anos, Maria e José encontraram com ele no templo e ele estava falando com algumas pessoas. Além disso, ninguém mais não percebeu o prodígio de Jesus, né? O Deus Jesus por 30 anos na terra, né? Ele passou completamente despercebido. E esse tempo que ele passou despercebido, ele passou também santificando ao próximo, santificando ele mesmo e santificando as atividades que ele fazia de uma maneira tão esplêndida quanto os outros 3 anos, né? Jesus, ele trabalhava com perfeição, né? Tem uma coisa que eu sempre gosto de falar, né? Até a Karine que ouve, quando eu estou falando assim, palestra, tudo, até ela já aprendeu, que eu ouvi ela falando esses dias. Mas Jesus, ele trabalhava bem mesmo, né? E na Paixão de Cristo tem a cena que retrata isso, né? Por isso que eu gosto daquele filme, né? Entre outros motivos, esse é um dos motivos que eu gosto daquele filme. Ele tratou Jesus, ali a parte extraordinária, mas ele colocou o ordinário no meio da paixão, né? Eu achei isso fantástico, né? Quando tem uma cena que no meio lá, Jesus está lá no meio da paixão e tudo, mas ele lembra, quando ele olha para Nossa Senhora, ele lembra de um dia que ele estava na casa de Nazaré, né? E aí entra uma coisa comum, né? Ele estava lá fazendo uma mesinha assim, mais alta que essa, maior assim, mas aí Maria olhou para aquela mesa assim, né? E olhou para Jesus trabalhando na mesa alta, né? Jesus com aquela roupa assim, ela foi e olhou, e Jesus, ele deu uma olhadinha assim, ele abaixou aqui na mesa, deu uma olhadinha assim, tinha uma quininha assim para parar a mesa, né? Ele olhou por ela ali assim, deu uma martelada, né, alguma coisa, aí ele assoprou, tirou a poeira, aí ele viu assim, olhou, calibrou o olho, né, tipo como se ele estivesse mirando mesmo, né, fechou um olho, olhou com o outro, no detalhe, né, atenção no detalhe que ninguém de nós não presta atenção, né, e ele olhou na quininha assim, na hora que ele terminou, ele deu uma firmada na mesa, viu que estava firme, aí Nossa Senhora chegou assim, olhando para ele, e ele lá trabalhando todo atento, né, fazendo com perfeição, né, porque os milagres a gente sabe que Jesus fazia com perfeição, né? O cara era paralítico, ele fazia o cara andar, né? Ninguém falava, não, ele andou, mas andou manco, né? Andou bem, né? Ele fazia um milagre e fazia direito, né? Falava assim, não, eu não sei, eu imagino que, por exemplo, um cego que Jesus tenha curado, né? O cara, quando ele voltou a enxergar, ele enxergou bem, né? Nenhum voltou a enxergar daltônico, né? Porque Jesus, ele fazia um milagre de verdade, né? A gente costuma falar que Jesus, ele dá a graça completa, né? Ele não precisou de óculos também, né? O cara voltou a enxergar, né? Mas sabe aquele óculos fundo de garrafa, assim, tá quase com uma lupa no olho, né? Não, ele voltava a enxergar bem, né? Os paralíticos andavam e andavam mesmo, né? Se brincar até corria, né? E Jesus, no seu trabalho ordinário, a gente não tem esses relatos, né? A gente sabe que ele fez as mesas e tudo, mas o Mel Gibson colocou no filme, eu tiro o chapéu para ele por causa disso, né? Pouquíssimas pessoas teriam feito aquilo, mas faz parte de uma visão, né? De uma beata que chama Ana Catarina Emmerich. Ela teve uma visão assim dessa parte de Jesus trabalhando e tudo. E depois o Mel Gibson ainda mostrou mais, né? Mostrou Jesus santificando a família também, né? Quando Nossa Senhora olha para ele, Maria está lá e chama para ele, a comida está pronta, né? Aí ele está lá trabalhando, tira o avental, né? Não sei como chama aquilo, mas tirou tipo o avental que ele estava trabalhando e joga para o lado. Aí Nossa Senhora vai jogar a mão para ele lavar as mãos para entrar, né? Porque os judeus preocupam bem com essa parte de lavar as mãos. Vocês vão lembrar que em algum momento do Evangelho os fariseus se assustam quando os discípulos comem sem lavar as mãos, né?
Então Jesus ele lava a mão, pega a água e joga na cara de Nossa Senhora, né? Trabalhando e no mesmo momento santificando o dia a dia com a família, né? Brincando com a mãe dele, né? Mostrando que tinha diversão. Eu imagino que Jesus era divertidíssimo, né? Tanto que a gente pode perceber que as respostas de Jesus às vezes tem um pouco de humor no fundo, né? Até meio ácido, né? Mas tem um humor também no fundo, né? Quando chega um cego para ele, Jesus fala: o que você quer que eu te faça, né? Tipo assim, o cego, podia me dar um labrador para me guiar, né? Mas Jesus, ele sabia que o cara queria ver, né? Mas ele tinha um bom humor também, né? Jesus não perguntou isso à toa, ele queria que o cara falasse, né? Mesmo que parecesse ridículo para todo mundo. Se eu sou cego, eu quero ver, né? Aí, Jesus, ele tinha um bom humor, e ele mostrou, o Mel Gibson mostrou isso também no filme, né? E o que isso tem a ver, né? Que Jesus, ele se preocupou com cada detalhe. E os 40 dias que Jesus passou no deserto foi justamente os 40 dias que Jesus quis nos mostrar que é onde a salvação deveria começar em nós. Eu não sei como que tá a vida de cada um de vocês, nem a mim... não, quer dizer, a minha eu sei, né? Mas a vida espiritual, assim, de cada um de vocês eu não sei, né? A minha eu sei, tudo bem, né? Como que eu tô fazendo, como que eu tô conduzindo, né? Mas... Tô sabendo o que eu tô fazendo, né? Vou casar, né? Tô até perdido já, né? Onde que eu coloquei? Tô brincando. Vai que eu apanho, né? Depois. Mas, então, é um convite à conversão, né? Se a gente até agora, né? A quarta-feira de cinzas vai dar dia 1º de março, na semana que vem. Na outra semana, hoje é domingo, né? Na outra semana, sem ser a semana agora na outra. Então, dia 1º de março, quarta-feira de cinzas. Então, se a gente ainda não está vivendo uma vida de conversão, esse é o convite, né? Para que a gente possa começar agora a nossa vida de conversão. Essa é a importância, né? De recordar isso que o catecismo colocou no número 540, né? Que a igreja, nós... Quem que é a igreja, né? A igreja somos nós, né? Cada um de nós faz a igreja, né? Não tem... eu vou na igreja, né? Então eu vou, por exemplo, ali na capela. Não, ali é só o templo, né? Só o local, né? A igreja em si não é ali, né? Tanto que se a gente demolir aquilo ali, a igreja vai continuar existindo, né? Nós somos a igreja, né? Cada um de nós faz a igreja, faz parte da igreja. Então, que cada um de nós, como igreja, se una ao mistério de Jesus no deserto. Esse mistério de conversão, né? De estar junto com Cristo, preparando para quando começar a nossa vida de apostolado, né? A gente não vai começar uma vida de milagres, né? Eu imagino que não. Eu espero que comigo não aconteça, né? Tomara que não aconteça. Estava vendo o Padre François falar isso, tomara que comigo não aconteça nada extraordinário. Jesus não apareça para mim, nem Nossa Senhora, nem anjo. Né? Para mim também é bom que não aconteça, né? Assim tá bom demais, né? Com fé tá bom já. Então, eu espero também, né, que comigo nunca aconteça essas coisas esquisitas assim, de colocar a mão na pessoa e de repente ela começar a andar, né? Isso aí é para quem tem mais fé, mas não sei, é para alguns poucos escolhidos, né? Uma coisa extraordinária, né? Para mim o ordinário tá passando de bom, que eu tenho medo dessas coisas. Né? Então eu prefiro que não aconteça, né? Mas se Deus quiser também, tá bom, né? Então, que a gente possa nos preparar, né? Aproveitar esses 40 dias e já ter essa consciência daqui, se vai ser no 1º de março, a quarta-feira de cinzas, né? Eu não sei bem quando vai dar a Páscoa, mas é no início de abril, né? 40 dias, mais ou menos. Então no início de abril vai ter a Páscoa, né? Que ali, a gente tem que ter claro na nossa cabeça que ali não pode ser o final das nossas penitências, da nossa conversão, das nossas mortificações. A nossa mortificação, penitência e o propósito delas, né, que é a nossa conversão verdadeira, é sempre contínuo, é uma coisa contínua. Eu fui batizado dia 24 de abril de 1994, então faz 22, vai fazer 23 anos agora, né, que eu fui batizado. Então, esses 23 anos, todo dia é uma conversão nova para mim, né? Hoje eu estou aqui falando e tudo, mas eu preciso de uma conversão nova, da mesma forma que amanhã eu precisarei de uma nova conversão, porque eu estou sempre pecando. E a cada pecado eu preciso me converter de novo, até que um dia eu alcance a perfeição e não mais peque, né? Para falar como São Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então por isso é preciso que a gente aproveite esses 40 dias, para a gente ter essa noção. Bom, eu vou começar a quarta-feira de cinzas, eu vou até ir na missa a missa mais cedo da cidade, né? Que a minha primeira penitência vai ser acordar cedo, né? Acordar cedo de uma penitência, eu vou acordar 5 horas da manhã, né? Eu vou começar assim, eu vou rezar um rosário antes, aí eu já vou ir para a missa, primeira missa que tiver no dia, eu não sei, deve ser nas Clarissas, né? Que tem por aqui por perto, acho que é lá, é 6h30 da manhã, né? Então, pelo menos, se não for também, me julguem, né? Mas é por aí, né? Então eu vou acordar 5 horas da manhã, vou rezar o rosário, vou na missa nas Clarissas, aí depois eu já vou começar aquela vida de penitência. Aí deu a Páscoa, né? Eu falo, nossa, agora eu posso descansar, né? A Páscoa sempre dá no domingo, né? Engraçado, né? A Páscoa sempre dá no domingo, por quê, né?
Então a Páscoa no domingo, na segunda a gente já pensa, bom, eu já acordei cedo na quaresma inteira, né? Então nessa segunda-feira, que é depois da Páscoa, no dia que Jesus ressuscitou mesmo, hoje eu posso acordar 2h30 da tarde, né? Posso até faltar trabalho, né? Que isso nunca aconteça com a gente, né? Ao contrário, que a gente possa fazer os nossos pequenos propósitos, né? Tendo certeza que se na outra semana a gente vai estar começando a quaresma, eu não vou preocupar de fazer uma penitência grande, né? Que eu aproveite esses dias, né? Daqui a pouco eu vou fazer uma perguntinha aqui que serve como um exame de consciência, que eu anotei, mas que a gente possa ter esses pequenos propósitos como todos os dias da quaresma. Não ficar muito preocupado, né? Eu vou ter que visitar 17 asilos nessa quaresma, né? Que é para mim fazer as obras, né? E eu vou ter que rezar 35 rosários, né? Dá quase um dia. E eu vou ter que ir em 65 missas, né? Dá mais de uma missa por dia na quaresma. E eu vou ter que comungar 60 missas, né? Vamos supor que nas 5 não deu certo, não comunguei. Né? Mas vamos então pensar nisso e tudo, mas e depois da quaresma? E depois desses 40 dias, o que a gente vai fazer? Será que vai adiantar, né? Tem um santo que eu gosto muito, que em um determinado momento em relação à quaresma, ele estava fazendo uma palestra, né? Uma meditação, na verdade, ele estava pregando uma meditação para uns filhos seus, né? E ele foi fazer uma reflexão, né? Ele foi fazer uma pergunta que serviu meio que como um exame de consciência, né? E enquanto ele estava falando, né, que a quaresma ela nos coloca diante de perguntas fundamentais, né? Eu progrido na minha fidelidade a Cristo, em desejos de santidade, em generosidade apostólica na minha vida diária, no meu trabalho cotidiano entre os meus colegas de profissão? E aí ele ia falando que cada um deve responder essas perguntas sem ruído de palavras, né? Isso é um exame de consciência. Então, enquanto eu estou falando aqui, que cada um possa ir pensando, né? Eu tenho consciência, por exemplo, que é necessário uma nova transformação para que Cristo viva em mim, né? Que a sua imagem se reflita sem distorções na minha conduta. Isso é um bom início, né, de propósitos para que a gente possa viver a nossa quaresma, né? Quando ele começa falando, né, eu estou progredindo na minha fidelidade a Cristo, né? Essa fidelidade nas pequenas coisas também, né? Por exemplo, eu estou sendo fiel a Cristo indo na missa aos domingos, né? Isso é o básico que um cristão tem que fazer. Isso é uma pergunta que ninguém deveria se fazer, né? Não sei, mas, por exemplo, se já está lá nos mandamentos, né, que a gente tem que guardar os domingos e festas, né, e na missa todos os domingos, então isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. Isso é uma coisa tão ordinária que já tem que estar frequente na nossa vida, né? Todos os dias eu escovo os dentes, né? Então todos os dias eu preciso falar com Deus também. Um dia que eu não falo com Deus é um dia perdido, né? Esse santo que estava falando isso aqui é São José Maria Escrivá, né? Eu não tinha falado o nome ainda. Então ele tinha algumas frases, né, que servem como bons propósitos, né? Algumas pequenas máximas que ele soltava, que servem como bons propósitos para que a gente possa levar para esse tempo de quaresma, né? Ele falava, por exemplo, que um dia que a gente não fale com Cristo é um dia perdido, um dia morto, né? Ele falava que uma refeição que a gente faz, uma refeição feita sem nenhuma mortificação é uma refeição que não valeu, né? Às vezes encheu o corpo, mas não acrescentou nada na nossa alma, né? E aí ele aconselhava, né? Mas como que eu vou fazer uma penitência durante uma refeição, né? Eu vou fazer um lanche, uma janta, um almoço? Como que eu vou fazer uma penitência, né? Ele falava, faz uma penitência pequena, né? Eu vou colocar uma colher a mais daquilo que eu gosto menos e uma colher a menos daquilo que eu gosto mais, né? Então, se a minha mãe faz um estrogonofe bem gostoso, mas ela coloca um jiló lá do lado, né? Eu vou comer duas... Eu não costumo comer nada do jiló, naturalmente, mas vou comer um jilózinho só, né? E aí o estrogonofe, eu costumo comer 25 colheres de estrogonofe, que dá pelo menos uns 2,5 kg, né? Aí eu vou comer só 2 kg de estrogonofe, né? Eu tiro meio quilo ali, né? 2 kg vai me satisfazer também, né? É uma pequena mortificação, né? Em vez de comer 2,5 kg, eu posso comer só 2 kg. Eu costumo comer todos os dias, assim, umas 30 folhas de alface, né? Mas um dia eu posso comer 28, né? Deixa as outras duas pro lado. Eu tomo 2 litros de coca, né? Eu posso tomar uma de 1,5 litro, né? Já é uma penitência, né? Não olha. Então, isso é uma pequena penitência que ele falava, né? É engraçado que esses dias a minha mãe estava lá em casa, né? Ela sempre está lá em casa, né? Mas eu queria dizer que ela estava lá em casa conversando comigo, né? Até setembro. Outubro. Isso. Então, a gente estava lá em casa, tudo conversando, um amigo meu, minha mãe e eu, né? A gente na cozinha arrumando a janta. Aí minha mãe, ela olhou, né? E falando sobre penitência, né? A gente falou sobre penitências grandes, né? Que é o tipo de penitência que muitos de nós nunca fez, né? Penitência bem grande mesmo, questão de mortificações grandes, né? Aí eu falei pra ela, se alguém quiser fazer, tudo bem, né? Cada um sabe de si, né?
Se o confessor da pessoa indicou isso, né, faça, né? Mas não é uma coisa que a gente tem que fazer sempre, assim, minha mãe, mas o que é uma penitência que você faz, assim? Eu falei, não, penitência a gente não conta, né? Aí ela falou, não, mas dá um exemplo aí de uma penitência. Eu falei, penitência, tem muita penitência, né? Eu fui falar, tem uma penitência que um santo uma vez falou, eu fui falei essa, né, da comida, né? Aí desde então isso parou de ser uma penitência na minha vida, né? Essa penitência, quando eu estiver com a minha mãe, não tem como eu fazer ela mais. Né? Quando eu vou comer agora, minha mãe fala, já colocou uma colher do que gosta mais? Uma colher a menos? Eu falei, por quê? É penitência. Aí eu fui colocar assim, ela faz aqueles negócios ruins, né? Agora parece que ela deu agora de fazer coisa ruim também, que é pra me forçar a fazer penitência, né? Ela vai falar giló, né, quiabo, né? Se brincar daqui um dia ela chega com picles lá em casa, né? Ela é uma colher a mais do que gosta menos. Ela fala, pô, que isso, velho? Nem no McDonald's eu não comi isso, eu vou comer em casa. Mas, então que sejam penitências silenciosas, né? Isso foi só um exemplo, na verdade, que foi só para mim não entrar, não querer tocar na ferida, né? Mas que as nossas penitências sejam silenciosas, né? Sejam elas grandes ou pequenas, né? Seja uma penitência extraordinária, né? Ah, o padre hoje pediu para me fazer uma penitência extraordinária, né? Eu vou rezar o terço ajoelhado, né? Não custa muito, né? Mas uma penitência mais extraordinária. Né? Então que a gente faça isso de portas fechadas no quarto, né? Para que ninguém veja, né? Igual Jesus fala no Evangelho, né? Aquele que quer fazer uma penitência, fecha a porta dos seus quartos e Deus que vê o que está oculto vai te dar a recompensa. Que seja um tempo de quaresma mais sincero, né? O Padre François, ainda cedo, ele estava falando sobre a questão da santidade, né? Que os santos tiveram grandes santos, que eles eram grandes santos, eles não se achavam santos e não se sabiam santos, mas eles também não tinham vergonha de esconder a sua santidade, né? De não esconder também às vezes, né? Ele citou o exemplo de Santo Tomás de Aquino, né? Falou que Santo Tomás de Aquino era uma alma inteligente que não tinha vergonha de mostrar que era inteligente, mas ele não saía mostrando para todo mundo, eu sou mais inteligente que você, porque de fato ele era mais inteligente de todo mundo. Santo Tomás de Aquino, qualquer pessoa que chegasse do lado, ele ia ser mais inteligente que ela, né? Mas ele não fazia questão de mostrar isso, né? E também se alguém perguntasse alguma coisa, ele respondia, né? Ele falava, não vou responder, porque senão vai parecer que eu sou muito inteligente, né? Sem escrúpulos de achar, não, eu não posso fazer isso, porque senão eu vou estar afetando outra pessoa, né? Mas também sem omissões, né? Às vezes o nosso testemunho, né, e aí eu entro aplicando na nossa parte prática, né? A gente vai estar fazendo, um tempo de penitência, né? Eu falei pra gente fazer penitências escondidas, né? Mas se por um acaso, assim, algum dia alguém vier a gente fazer uma penitência, isso é bom também, né? Não vai perder o valor da penitência porque alguém acidentalmente viu a gente fazendo a penitência. Ah, minha penitência era rezar o terço de joelho, né? Fechar a porta do quarto, minha mãe chegou, abriu a porta, foi colocar minha roupa passada lá e viu eu rezando de joelho. Acabou o valor da penitência. Desculpa, Jesus, vou rezar por uma semana agora de joelho para valer. Não, valeu do mesmo jeito, né? E se a sua mãe se escandalizar, nossa, pra que tá rezando de joelho? Falar, podia estar rezando sentada, mas só que eu achei que eu ia dormir sentada, né? Inventa uma desculpa, né? Se eu tivesse sentado, ia ficar com sono, né? De joelho eu não fico com sono, não. Não vai perder o valor da penitência, mas se alguém vê, aproveita, porque talvez é o seu testemunho que vai valer, né? Eu cito um exemplo de um colega meu, né? Todo dia ele costuma rezar umas orações de joelhos, né? E teve um dia que alguém percebeu que ele estava rezando de joelho, né? E chegou e viu, né? E aí ficou morrendo de vergonha, né? Tava contando pra mim, falou, fiquei com vergonha demais, né? Que aí chegou lá e viu que eu estava rezando de joelho, assim. E aí eu fui e cheguei na pessoa, assim, que tinha visto por acaso e nem estava no assunto também, né? Aí ela falou, nossa, um dia desses eu estava todo assim, com a fé descrente, sabe? E dessa vez eu não revelei o nome do santo, hein? Ó, lembrei de não falar o nome do amigo, vai que se dá uma penitência do cara, perde o valor, né? Então aí eu fui chegar para conversar com esse amigo que tinha visto ele rezando de joelho. Falei, nossa, esses dias eu estava tão descrente ali, assim, e tudo, mas só porque eu vi o fulano lá rezando de joelho, né? O fato de eu ter visto ele rezando de joelho pode ter sido uma coisa tão pequena, né? Mas naquele dia aquilo me ajudou bastante. E aí eu criei vergonha na cara e fui rezar também, né? Eu percebi que até então não tinha rezado nada, né? Eu pensei, pô, que bom, né? Eu imaginei assim, né? Um já tinha comentado comigo que ele estava rezando de joelho e uma pessoa tinha visto, né? E aí ele ficou com vergonha, né? E aí um tempo depois, assim, curiosamente, a pessoa que tinha visto ele de joelho chegou em mim para dar o testemunho, né? Então a gente percebe que às vezes uma penitência vista também faz bem, né? Mas não é por isso que eu vou chegar e falar, agora eu vou fazer uma penitência, hein? Agora eu vou fazer uma penitência, vou postar até a fotinha no Instagram, né? Tá lá, ó, na linha do Instagram lá que aparece por 10 segundos, né? Aí você coloca lá assim o tercinho assim em cima da mesa. Aí do lado você já vai e coloca uma imagenzinha de Nossa Senhora bonitinha, né? E aí coloca partiu rezar o terço, né? De joelhos ainda. Não precisa disso também, né? Mas se alguém vê, que bom, né? Que bom que a pessoa tá vendo, porque às vezes isso pode ajudar, né? E que a gente possa ter esses propósitos de fazer essas nossas penitências pequenas, mas fazendo um último propósito que seja mais firme, né? Senhor, que seja para sempre. Eu estou começando hoje, eu estou começando agora nessa quaresma, né? Já é o tempo, se não pensou ainda na penitência da quaresma, está no tempo, hein? Está no tempo que está chegando, falta menos de 10 dias. Então,
se a gente ainda não pensou nas penitências, vamos pensar, mas vamos fazer um último propósito, que seja fiel. A minha penitência principal desse ano vai ser a minha fidelidade, porque quando chegar na quaresma do ano que vem, eu tenho que perceber que as penitências que eu fiz esse ano, eu consegui levar elas até o ano que vem, pelo menos. Né? Se a minha penitência era rezar o terço todos os dias, na quaresma do ano que vem eu ainda tenho que estar rezando o terço todos os dias. E se a minha penitência era ir na missa, não sei, 3 vezes na semana, né? Que eu continue indo na missa 3 vezes na semana, a menos que surja uma coisa assim que me impossibilite, né? Claro que agora eu comecei a trabalhar, não está dando, né? Mas que fique à vontade, né? O desejo de estar cumprindo aquela penitência, né? Que não seja aquilo que eu já falei tantas vezes, né? De ser um fogo de palha, né? Que dura 40 dias e o ano tem 365, né? Então vamos fazer esse propósito final da fidelidade, né? Que é para encerrar com chave de ouro a quaresma, esse tempo quaresmal, que seja um propósito firme, né? Decidido mesmo. Então, sobre a quaresma em si, nesse tempo a gente começa com a quarta-feira de cinzas, que foi o tempo que eu falei que vai dar 1º de março. A gente coloca as cinzas na cabeça por 2 motivos, né? O primeiro motivo é para a gente lembrar o que o padre fala na hora que ele impõe as cinzas na nossa testa, na cabeça, né? Tu és pó e ao pó vai voltar, né? Você é pó você foi pó, é pó e vai voltar para o pó, né? Então a gente tem que lembrar isso, né? Porque tem momentos que a gente está vivendo como se a gente pensasse que a gente é independente, né? Algum momento da nossa vida a gente deve ter vivido como se a gente fosse independente e não precisasse nem de Deus, né? Esse tempo da quaresma é também um tempo para a gente recordar que a gente depende de Cristo. E é por isso que a gente faz penitência, porque se a gente não precisasse de Cristo, a gente não precisa de penitência. Só faz penitência o que é penitente, aquele que sabe que é pequeno, né? Isso é uma das coisas que eu acho maravilhosa, assim, no catolicismo, né? Porque geralmente as outras religiões, elas te colocam como... Tem muitos filósofos que defendem a mesma posição, né? Claro que não é uma posição minha, né? Se fosse eu estaria feliz, mas eu já li sobre isso e achei interessante. As religiões, elas colocam o homem no patamar de Deus, né? Não, agora eu sou bom, né? Agora eu sou digno de chegar até Deus, né? Fala, não, eu estou fazendo muitas obras de caridade, eu estou ajudando o próximo, eu estou fazendo as coisas bem, né? Eu acho que eu já sou quase um Deus, né? Então agora eu já estou digno de entrar no céu, né? Ou então tem as outras que falam que Deus, né? Ele é bom, mas ele também não importa com o mal, né? Então eu posso ser bom, mas mal ao mesmo tempo e mesmo assim eu vou ser salvo, né? Isso daí te lembra alguma outra coisa assim de fé e obras, né? Por exemplo, não interessa se eu peco ou não, né? Importa que eu tenha fé, né? Se eu tenho fé, Deus vai me salvar, né? É o que mais tem, né? Toda esquina tem uma igreja que está ensinando isso, né? Fé sem obras, a gente já viu lá em Tiago que vai dar errado, né? Tiago 2,24, né? Epístola de São Tiago, né? A fé sem obras é morta. Então o catolicismo, ele tem essa questão da penitência, está intrínseca no ser humano, né? O batismo é um sinal de penitência, né? A gente, arrependido dos nossos pecados, a gente quer ser batizado para a gente participar do mistério de Cristo e no batismo a gente nascer para Ele e alcançar a salvação. Então o catolicismo ele faz o caminho reverso de todas as outras religiões. A gente sabe que a gente nunca vai ser bom ao ponto de merecer Cristo e que Cristo nunca vai merecer uma coisa tão ruim quanto nós. Mas a gente sabe que a gente de tão pequeno que eu sou muito pequeno, mas eu vou me fazer ainda menor, para que na minha pequenez assim Jesus tenha misericórdia e aí Ele se faça acessível até mim, né? Essa é a nossa visão, né? A gente nunca vai alcançar Deus, mas Deus Ele nos ama tanto que Ele vai descer até o nosso nível e vai chegar até nós. Essa é a diferença do catolicismo. A gente não pinta Deus nem como um Deus bom que aceita o mal, nem como nós, como tão bons que chegamos ao ponto de ser deuses, né? Um dia nós vamos ser semelhantes mesmo a Deus, né? Que é quando a gente estiver no céu, né? Porque a gente vai ser santo em plenitude. Mas a gente não vai ser nunca como Deus, 3 vezes santo, né? Santo, santo, santo. Então, essa é uma diferença da nossa religião, né? Isso é interessantíssimo quando a gente pensa na quaresma, né? Por isso que é interessante essa parte, a gente refletir, né, na questão das cinzas. E também tem a questão da penitência, né? Se a gente olhar no Antigo Testamento, os pré-católicos, né, que eram os judeus, né, que eles tinham a questão aí de fazer penitência, de sacrifícios de animais, né, querendo fazer algo que agradasse a Deus, tinha a questão de vestir os sacos, né, para fazer penitência, tinha a questão das cinzas. Isso mostra a unidade da nossa fé, a unidade do Antigo com o Novo Testamento. Eu acho muito bom que a gente viva isso até hoje, porque a gente vai saber que a nossa fé em Jesus Cristo, a nossa fé em Deus, né, no Deus que chegou até nós, ela passou pelo momento do Antigo Testamento, que era de a gente totalmente desconhecer Deus. Ela esteve no momento em que Cristo esteve conosco na Terra, né, aos 33 anos, e ela continua no momento que Cristo já subiu aos céus, né? Então a nossa fé continua sendo a mesma, ela é una, né?
Antes a gente fazia a penitência de vestir sacos, de colocar cinzas, e hoje a gente ainda recorda isso, né? Quando a gente coloca a cinza na cabeça antes da quaresma. Da mesma forma que na missa a gente reza, né? Ou então canta os salmos, que são orações antiguíssimas, né, da igreja. Tem a primeira leitura, que é mais antiga ainda, né? Então, isso é a importância das cinzas, né? A quaresma, ela acaba com a Quinta-feira Santa, né? Que é a última ceia, né? A instituição da Santíssima Eucaristia e o lava-pés, né? Então, a gente vai começar fazendo penitência. A gente vai começar, não sei se alguém já pensou nisso antes, né? Tem algumas coisas na nossa igreja que passa batido por nós, né? De tão grande que é a nossa fé, tem algumas coisas que passam batidas, né? Eu não sei se vocês já perceberam, assim, rezando o rosário, que a gente começa no primeiro mistério gozoso, a anunciação do anjo Gabriel à Nossa Senhora, né? O anjo do Senhor anunciou a Maria. Isso, só abre o parênteses rapidinho, né? E o que ela respondeu? Né? Eis aqui a serva do Senhor, né? Eis aqui a escrava do Senhor, faça em mim segundo a vossa palavra. Então começou com Jesus fazendo o anúncio, né? Eis aqui, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela falou, eis aqui a escrava do Senhor. Então a boa nova de Cristo foi anunciada a uma mulher e ela falou, eis aqui, né? Eu sou fiel, né? E qual que foi a recompensa, né? Qual que é o último mistério do rosário, né? É justamente a coroação de Nossa Senhora como rainha do céu e da terra. Então o próprio texto já nos revela uma completude, né, do mistério, né? Jesus, ele nos anuncia a salvação. Se a gente for fiel, a nossa recompensa vai ser essa, né, de ser coroado, de estar no céu, como Nossa Senhora foi, né? A gente nunca vai ser rainha do céu e da terra, né, nem rei do céu e da terra, mas a gente vai estar no céu, né, junto com a rainha e junto com o rei. Então, isso são coisas que dá pra gente pensar, né? E aqui na quaresma eu coloquei o mesmo ponto, né? A gente inicia com a quarta-feira de cinzas. A gente começa pensando em fazer penitência, né? Querendo que o nosso sacrifício, a nossa penitência seja agradável aos olhos de Deus. E a quaresma, ela termina, né, na teoria com a Quinta-feira Santa, né? Com a missa do lava-pés. E termina justamente com Jesus instituindo a Santíssima Eucaristia. A nossa penitência inicial da quaresma era que a gente pudesse fazer um sacrifício agradável a Deus. A gente tem que procurar viver tão bem a nossa quaresma que quando chegar na Quinta-feira Santa, Deus esteja presente na comunhão. Foi ali que foi instituída a Eucaristia, então foi ali que Deus se fez presente para nós, foi ali que Ele se diminuiu até nós. É mais uma vez a completude do mistério, né? A gente procura encontrar Deus, procura fazer um sacrifício para Deus e Ele dá a resposta no final, né? Na quinta-feira Ele dá a resposta. Fala, eu estou aqui, eu me faço presente no meio de vocês e menor do que cada um de vocês, né? Porque Jesus, né, na Eucaristia, Ele é menor do que nós, né? Ele se faz menor do que nós. Eu nunca vi alguém pegar em mim assim, me jogar no chão e pisar em mim, né? Mas eu já vi algumas pessoas pisarem no corpo de Cristo, né? Então Jesus, Ele se fez menor do que eu, né? Isso dói em nós, né? E tem que doer mesmo. Agora há pouco que a gente estava na missa, né? Às vezes a gente vê umas pessoas que recebem a comunhão assim com pouca piedade, né? Que pega na comunhão com qualquer jeito, assim, né? Às vezes até o padre, o bispo, não sei, o papa, pode ter acontecido alguma vez, né? Mas pega no corpo de Cristo com tão pouca piedade, parece que está pegando só num pedaço de pão mesmo. Ele está com Deus na mão dele, né? O mistério é tão grande que Deus, Ele se fez menor do que nós, né? Tão frágil Jesus na hóstia santa, né? A gente pensar que Deus vir como um humano, Ele já se fez muito frágil, né? Mas mais frágil ainda Ele se fez na comunhão, na Eucaristia. Ali Ele está mais frágil do que nunca. Eu ficava pensando quando eu era pequeno, nossa, Jesus sempre foi Deus, né? Então, quando Ele era pequenininho, assim, Ele dentro do ventre de Nossa Senhora, Ele chegou e santificou João Batista, né? Que ela falou, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Pensei, pô, era um molequinho ali pequeno, todo, nossa, né? Criancinha. Era um feto ainda e já estava fazendo milagre, né? E tão pequeno, né? Nossa Senhora podia ter abortado Jesus, já pensou, né? Meu Deus, né? Tanta mulher aí que aborta o filho, né? Com 12, 40 semanas, né? Não, então, agora tá saindo um negócio que pode abortar até os 5 anos de idade depois de nascer. Meu Deus, essa eu não sabia não. Que isso? 5 anos de idade pode abortar até os vivos. Podia abortar político também, né? A gente começar, né? Vamos abortar o Congresso Nacional. Tô brincando, gente. Faz essas coisas não, né? Só pensamentos ruins. Né? Mas tá bom, né? Meu Deus, gravou. Vou pro inferno. Desculpa, tá? Perdão. Tá gravando, esqueci. Fiz um desejo em voz alta aqui, meu Deus do céu. Desculpa. Vamos voltar então, né? Então Jesus, Ele se fez muito pequeno, né? Ele era um feto, né? E Ele era uma criança, né? E Herodes mandou mandar uma criança. Jesus estava completamente indefeso, né? O Herodes mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos, Jesus completamente indefeso. Nossa, achei que esse estava vazio. Que isso, eu achei que era um sinal para mim acabar, ué. Eu tô igual o Dom João aqui, né? Passei do tempo, traz a água que tá na hora de acabar, né? Tá acabando. Então,
Jesus ele se fez pequeno quando ele era uma criança, né? E menor ainda ele se faz hoje, né? Quando a gente vê Jesus na hóstia, ele está menor ainda, né? Não precisa de fazer uma coisa que é terrível, né? Como um aborto, é uma coisa terrível, nossa, terrível mesmo. Não precisa de fazer isso para a gente poder tratar mal Jesus hoje, né? Basta a gente receber a comunhão com pouca piedade, né? A gente vai estar fazendo um desfavor muito grande a nós mesmos, né? De receber Jesus sem merecer, né? Então, quando a gente vê algumas pessoas que, não sei, né? Eu já vi alguma vez a comunhão cair no chão, né? Pensar que o corpo de Cristo caiu no chão, né? De tão pequeno que ele se fez, né? E não tem problema nenhum para Deus isso tudo acontecer, né? Desde que no final a gente seja salvo. Então a nossa penitência no começo da quaresma não interessa se ela vai ser pequena ou se ela vai ser até nenhuma. O que interessa é que na quinta-feira santa a gente tenha certeza que a gente vai estar recebendo o corpo de Cristo. E que aí a gente esteja dignos, né, de ser chamados filhos de Deus, né? Nós somos filhos de Deus. Muitas vezes nós não vivemos como filhos de Deus, mas ainda que Jesus sofra tanto, né, ele sofreu muito na sua paixão, né, ele sofreu muito nos seus dias nos seus dias não, né, nas suas horas, né, de paixão, né, de ser flagelado, né, ele sofreu muito naqueles momentos, mas ele continua sofrendo ainda mais hoje, né? Então quando a gente está nesse tempo de quaresma, é um tempo da gente refletir nisso. Eu não sei se alguém já fez um exercício, mas eu quero aconselhar agora, né? Um exercício de, durante a quaresma, meditar mesmo, profundamente, assim, na paixão de Cristo. Esses 3 horas, não, deu mais de 3 horas, né? Foi de manhã até as 3 da tarde, né? Que foi quando ele morreu, né? Meio-dia ele foi crucificado, mas ele só morreu 3 horas, né? Então a gente meditar nesses momentos, né? Pegar ali o final dos evangelhos, né? Quando fala da paixão de Cristo, né? Pegar os textos que os santos meditaram, né? Tem muitos livros lá, né? Tem a Via Sacra de São José Maria Escrivá, que eu gosto muito, já meditei ela de cabo a rabo, voltei, né, pra frente, pega a primeira estação, a segunda, e parece que sempre tem uma novidade, né? Parece que sempre quando a gente pega o texto de Jesus sofrendo, parece que surge um horizonte novo para nós, né? E que bom quando isso acontece, né? Não sei se alguém já fez esse propósito, né? Mas tenta fazer, né? Tenta fazer essa penitência. Sua penitência é ler, né? Fala, não, eu vou ler uma página por dia, né? E não só a Via Sacra de São José Maria Escrivá, né? Tem uma Via Sacra do Bento XVI no Coliseu que virou um livrinho fininho, assim, finíssima. A de São José Maria Escrivá tem 64 páginas. Não, é bom. É fácil. A de São José Maria é bem mais fácil, porque é bem poética mesmo. Ele coloca com muita emoção ali, meditando nas cenas pequenas, né? A do Bento XVI mas é bom também, ele meio que narra e tudo. E também tem umas 80 páginas, é muito fininho. A gente fazer um propósito, a gente vai ler uma página por dia, né? A de São José Maria dá uma estação por dia, vocês encontram na internet de graça, né? Nem precisa comprar o livro que custa R$20, né? Então a gente fazer essa penitência, né? Vamos tentar meditar todos os dias na paixão de Cristo nessa quaresma, porque se a gente estiver meditando na paixão de Cristo, a gente vai estar sabendo viver bem um período de penitência. Porque é penitência mesmo, a gente consegue fazer poucas, né? A gente faz alguns sacrifícios pequenos, né? Que são as mortificações pequenas. E que bom que é assim. Que bom que a gente faz penitência quando a gente está na sala de aula, né? Gente que a maioria estuda, né? A gente está na sala de aula e faz a penitência de prestar atenção na aula, né? Tem professor que é tão ruim que a penitência é prestar atenção na aula. E tem aula que é tão chata que a penitência é você ficar acordado na aula, né? Então, fazer a penitência, às vezes, quando a aula é boa, né? A penitência é de prestar atenção na aula e estudar bem, né? A penitência, às vezes, é de nem escorar na cadeira. Não, vou ficar aqui, não vou escorar na cadeira para não ficar igual um sapo aqui, assim, emborrachado na cadeira, né? Eu vou sentar aqui com um pouco de dignidade, né? A penitência é isso, é sentar direito. Não vou nem cruzar a perna nessa aula, né? Porque cruzar a perna é mais confortável, né? Fazer penitências pequenas, aí que a gente possa ir levando isso pro dia a dia, né? Penitência pequena é ridícula, né? Mas é ridículo como eu, né? Penitência que está ao meu alcance, né? Se eu falar, não, eu vou fazer uma penitência daqui até lá em Aparecida do Norte a pé, né? Morri, né? Vou fazer nada mais, né? Acabou a minha vida, né? Depois disso, né? Então tem que fazer penitência que está à minha altura, né? E através dessas penitências pequenas, é interessante que a gente consegue atingir o nosso objetivo. E aqui a gente pode encerrar, né? Fazendo sacrifícios ordinários, é interessante que a gente consegue alcançar uma santidade ordinária. Porque o período da quaresma, a gente vive ele todos os anos, né? Porque às vezes a gente está em um momento bom, né? Vivendo uma vida sacramental boa, né? Uma vida espiritual está lá no auge, né? Parece que a gente está chegando ali na 7ª morada, né? De Santa Teresa, né? A gente está na 6ª, abrindo a porta da 7ª. Aí de repente a gente dá uma esfriada, aí começa, aí volta para a 1ª. Se brincar, a gente até sai do castelo, né? Mas
é bom que no outro ano volta tudo de novo, né? Volta o convite de Cristo, porque a boa nova de Cristo é sempre a mesma, né? Jesus está sempre à porta chamando, né? Convertei-vos e creio no Evangelho, né? Convertei-vos e chama a fazer penitência, chama a fazer tudo. Ainda que a gente peca, né? A confissão está sempre ao nosso dispor, né? Às vezes tem impressão, eu tenho essa impressão toda vez, na verdade, né? Que eu vou confessar, parece que eu vou confessar o mesmo pecado, não é possível, eu sou desgraçado demais, né? Não toma vergonha na cara nem pro pecado, né? Parece que está sempre confessando a mesma coisa, né? E vai abusando, né, da misericórdia de Deus, né? E que tristeza quando a gente faz isso, né? Que tristeza quando eu penso que eu tô fazendo isso, né? Dá uma vergonha mesmo. Pensar, nossa, já confessei isso, né? E vou confessar de novo. Né? E aí a gente pensa, mas que bom que a misericórdia de Deus é grande, né? O Papa Francisco, ele fala, Deus nunca cansa de perdoar, né? A gente é que cansa de pedir perdão. Então que a gente tenha certeza disso. Grande ou pequena, mas que seja uma quaresma fiel, né? Que sejam de penitências fiéis mesmo, fidelíssimas, né? Que a nossa fidelidade seja pontualíssima. Tem um autor de uns livros de espiritualidade que chama Rafael Cifuentes, alguém já ouviu falar? É muito bom os livros dele de espiritualidade. O Padre Francisco Faus, alguém já ouviu falar? Francisco Faus escreveu alguns livrinhos, assim, A Conquista das Virtudes, tudo. Se não, também vai anotando esses nomes aí, hein? Bons mestres da espiritualidade e são todos contemporâneos, né? O Padre Francisco Faus está vivo ainda, tem 84 anos, eu acho, muito santo mesmo. Rafael Leandro Cifuentes não, né? Mas quer dizer, ele era muito santo, né? Não está vivo. Não era santo, não, ele era santo. Era um santinho também. Mas ele foi tão fiel, assim, nossa, fidelíssimo em um propósito de vida. Abre até um parênteses, né? Um dia a Letéia colocou 7 dicas para a gente ser santo. Falou 7 dicas para você ser santo. E aí ele colocou uns pontos uns pontos da gente fazer todos os dias, e o Rafael Leandro Cifuentes fazia todos os 7. E eu conheço muita gente que faz todos os 7, todos os dias. Eles falavam, já acordar e fazer um oferecimento das obras do dia, né? Senhor, não é um oferecimento, nossa, eu vou fazer um oferecimento, não. Um oferecimento interno em pensamento, de 3 segundos. Né? Senhor, ofereço o meu dia, meu trabalho, meu estudo e tudo que eu fizer, né? Ofereceu as obras. Né? Depois eles falavam, né? Oferecimento de obras, fazer 15 minutos de oração, pelo menos 15 minutos de oração pessoal, né? Falar com Deus. Fazer 15 minutos de uma leitura espiritual, né? Algum livro de uma vida de santo, ou então um livro de doutrina católica, uma leitura espiritual mesmo. Rezar o Ângelus, meio-dia, né? Fazer um exame de consciência. E aí eles passavam, rezar o terço, falar jaculatórias, né? Repetir jaculatórias ao longo do dia, né? Ter presença de Deus, né? E isso eles colocavam como ponto menor, né? Que aí, como os outros 2 pontos, eles colocavam participar da missa e fazer uma visita ao Santíssimo, né? Então, são 7 pontos tão pequenos que a gente olha, né? Eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer uma visita ao Santíssimo, né? Tem uma formulazinha da visita ao Santíssimo que eu faço que dura 2 minutos. E eu fico pensando, nossa, uma coisa tão pequena, né? Que às vezes se eu chegar em alguém e falar, não, o que você faz, assim, de vida de oração? Faço só a visita ao Santíssimo, né? É uma coisa de 2 minutos, né? Mas se a gente pensar em fazer isso todos os dias, eu penso, putz, velho, deve dar um resultado tremendo na alma da pessoa, né? E aí entra o exemplo do Rafael Leandro Cifuentes que eu falava, ele fazia a oração pela manhã e pela tarde, né? Meia hora por dia, né? Então ele fazia essa oração todos os dias. Todos os dias. Não era uma penitência, era um costume. Foi uma penitência que virou um costume e ele levou, né? Ele conseguiu viver bem a penitência, né? Meia hora de oração pela manhã, meia hora pela tarde, meia hora pela manhã, meia hora pela tarde. E foi. Um dia e outro. E tinha dia que ele estava empolgado e fazia. Tinha dia que não estava empolgado e pensava, não, vou fazer 29 hoje. Não, vou fazer 30, né? E ele colocou de propósito, né? Era o exemplo que o confessor dele deu o exemplo, né? O confessor dele era São José Maria Escrivá. Não era qualquer um confessor, né? Era um santo, né? Falou assim, não, é 30 minutos de oração, né? A oração é 30 minutos. Nem um minuto a mais por caridade, nem 1 minuto a menos por desolação. São 30 minutos. E ele falou, tá bom, né? E começou um dia, e outro, e outro. E teve um dia, assim, que ele deixou para fazer oração. Ele costumava fazer oração mais ou menos no período da tarde. Ele enrolou, foi trabalhar e fez, e ficou conversando, e demorou mais, tá. Chegou 8 horas da noite, ele não tinha feito oração da tarde. Falou, agora eu faço, né? Ainda não acabou o dia, tá em tempo ainda. São José Maria Escrivá olhou para ele e falou assim, Rafael, meu filho, você está muito cansado, né? Ele falou, tô, padre. Aí ele falou, o que você vai fazer agora? Não, vou fazer minha oração. Ele falou, não, mas você está muito cansado. Ele falou, tô, mas eu vou fazer a minha oração ali, eu estou muito cansado mesmo. De fato, se eu pudesse nem fazer minha oração, assim, vou fazer, né? Aí o padre Escrivá, né, na época o padre Escrivá falou para ele, não, meu filho, hoje você tá dispensado da sua oração, né? Porque eu só te dou um conselho, né? Quando você for ter que atrasar a sua oração, não atrasa não, antecipa ela. Faz primeiro a oração. Se o tempo te falta para fazer uma atividade, um estudo, é um motivo nobríssimo. Mas se você estudar antes, Jesus vai até abrir a sua mente depois no seu estudo e você vai conseguir estudar melhor, né?
E aí ele fez esse propósito, e um dia o Rafael Leandro Cifuentes, ele já lá com seus 70 anos por aí, ele falou assim, eu faço oração meia hora pela manhã e pela tarde, né, 2 vezes ao dia. E desde o dia que eu fiz esse propósito, eu só falhei um dia. E ele não falou que dia que era, né? Mas quem já tinha ouvido ele pregar antes sabia, né? Quem já tinha ouvido ele pregar meditação, conversar, participar de algum momento de conversa com ele, sabia. Ele, na vida toda, o cara com 70 anos, ele falhou um dia na oração. Dispensado por um santo. Isso é que é a fidelidade. Isso é que é o exemplo. Se a nossa penitência for rezar 3 Ave Marias antes de dormir, né? Que sejam 3 Ave Marias antes de dormir. Que a gente saiba viver bem esses momentos. Porque quando a gente estiver lá com 70 anos, que a gente olhe para trás e fala, não, teve um dia só que eu falhei, né? As minhas 3 Ave Maria antes de dormir. Ou então, teve 3 dias que eu falhei, né? A gente não é o Rafael. Então, teve 3 dias que eu falei a minha oração antes de dormir. Nenhuma foi dispensada por um santo. Mas foram 3 dias, né? E eu vivi 50 anos fazendo isso. Então, assim, a gente pode ter um bom propósito, né? O tempo da quaresma está só começando. E na Páscoa, o tempo da quaresma encerra, mas o nosso tempo de conversão, não. Que a gente possa fazer esses pequenos propósitos, levar eles adiante e lembrar desse exemplo. Às vezes, poucas práticas de piedade, mas sempre constantes. Sempre constantes. Se eu vou rezar 1 terço por dia, é 1 terço por dia. Se eu vou rezar 3 Ave Marias antes de dormir, são 3 Ave Marias, não é 2 Ave Maria e meia, né? Eu não vou rezar só Ave Maria e a parte da Santa Maria eu vou omitir, né? São 3 Ave Marias. E se eu vou ter que falhar por algum motivo, vou ficar o dia inteiro enrolado, né? Hoje eu estou desde manhã na rua, nossa senhora, aí de fato eu estou desde manhã na rua. Mas se tem alguma coisa que eu tinha que ter feito de oração, que eu faça antes de sair, né? Que eu faça nem que me custe uns minutinhos mais, acordar mais cedo e tudo, mas que eu faça antes. Porque a fidelidade consiste em levar bem essas pequenas coisas que o Caio falava quando eu estava chegando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.